todos. Obrigada, Kátia, Beth e Beth, pelo convite. Nós vamos, então, falar essa noite sobre a mesa de época e nós queremos trazer um pouco para vocês o que é a mesa de época, qual a sua importância, como montar uma mesa de época. Depois nós faremos um pequeno bloco de perguntas e relacionados diretamente com o tema mesmo de mesa de época, e em seguida falaremos sobre os contos. Então, como contar contos, qual a sua importância e o que quer dizer o conto ser um alimento anímico, tá bom? Então, primeiramente, obrigada, então, a todos pela presença, e vamos iniciar. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, assim, dessa maneira, virtualmente, então peço desculpas se houver, né, alguma coisa, se também falhar, avisem, e eu repito o que for necessário. Então, o que é a mesa de época? O que ela traz, o que ela retrata? A mesa de época é algo que você traz para dentro da sala, do jardim, que está relacionado com o que está acontecendo do lado de fora. Então, a gente olha para a natureza, olha para as festas, olha para a cultura e traz esses elementos para dentro de sala, colocando na mesa de época. A Margarete vai falar para vocês um pouquinho a respeito agora. Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença. E, bom, como a Manuela falou, a mesa de época é para trazer um pouco para a criança do que acontece do lado de fora, no sentido assim, a estação do ano, as festas que a gente comemora na escola, porque isso é que faz parte do que a gente chama do ritmo anual, né? Porque um dos elementos mais importantes no jardim que a gente trabalha com as crianças é com o ritmo. Então, aquele ritmo diário, onde tudo se repete, aquele ritmo da semana, onde cada dia da semana tem um lanche específico, uma atividade específica. E o que então marca a passagem do tempo ao longo de um ano, né? E isso, então, a gente consegue trazer para a criança sem precisar falar, apenas trazendo um pequeno cenário que fica num lugar específico dentro da sala, onde a gente monta quase como uma cena que pode retratar. Então, aquele tema que a gente trabalha com a criança, ou que a gente está trabalhando por mais ou menos 4 semanas, né? Então, se a gente começa o ano numa estação, numa época de verão, esses elementos que vão compor a mesa, né? Depois, quando a gente passa para uma festa, por exemplo, de Páscoa, aí é isso que vai trazer na mesa, né? E a criança, então, ela tendo esse elemento dentro da sala, vendo isso todos os dias, ela cria uma relação, né? Que vai trabalhar, que ela vai trazer para dentro dela, porque todas essas impressões, elas entram dentro da criança e ali reverberam, né? E formam imagens. Por isso, a mesa, ela tem que ser um elemento, assim, sutil, né? Ou seja, não pode ser muito escancarado, nem muito explícito demais, e sim trazer com alguma delicadeza, assim. Por exemplo, na mesa de época de verão, o que realmente nós estamos vendo lá fora, né? O que nós estamos vivenciando? Então, a criança, e isso faz parte, então, do educador de conseguir observar também, para poder compor essa mesa, né? A Manuela depois vai explicar um pouquinho mais. Nessa mesa, então, importa muito, assim, o senso estético, né? Ou seja, que não seja uma coisa que invada a criança, mas que ela consiga justamente criar essa relação, né? Que entra para dentro dela e ela consegue
absorver realmente e poder perceber isso lá fora também. Então, a gente, muitas vezes, nessa relação, a criança também encontra lá fora alguma coisa que, por exemplo, se a gente na primavera faz uma mesa de primavera, a criança não precisa ela ser convidada, ela vai trazer, de repente, uma flor que ela encontrou no caminho para dentro e trazer para a professora e vai dizer assim, olha, para a nossa mesa. Né? E as festas, a mesma coisa, né? Se a gente está na época de São João, a gente vai trazer um pouco aquilo que São João representa para a gente, tanto em termos de tradição, quanto muito mais internalizado no próprio educador a imagem espiritual, né? Então, isso tem que viver muito mais dentro do educador que vai montar essa mesa do que ter que colocar alguma imagem explícita na mesa, né? Então, é muito importante observar, assim, que a gente não sobrecarregue, né? Que as imagens sejam delicadas e que possibilitem ainda a criança poder incentivar um pouco a fantasia da criança também, né? Que tem uma certa fluidez. A gente fala, a criança pequena, ela ainda tem uma consciência onírica, de sonho. Então, aquilo que a gente traz para ela tem que estar em harmonia com essa imaginação da criança, né? Então, se a gente quer entender um pouco o que seria isso, é só a gente imaginar como é que a gente tem uma imagem de sonho, né? Quando a gente sonha, não tem, assim, traços fortes, né? São imagens que mais indicam alguma coisa do que seja tão fixo, né? Então, em cima disso, a criança realmente vai poder ainda imaginar muito, muito além daquilo que está ali na mesa, né? Por isso, tem que ter uma harmonia, tanto das cores que a gente vai usar, quanto do material, né? O material, naturalmente, tem que ser material da natureza. Às vezes a gente fala que deve ter todos os reinos ali representados, mas isso também não é uma regra geral, porque às vezes você pode fazer uma mesa bem simples, e daí se você quer, não, mas precisa ter o ser humano, precisa ter animal, precisa ter vegetal, às vezes não cabe naquela imagem, naquilo que você quer trazer nesse momento para a mesa de época, né? Então a gente tem que se desprender um pouco daquilo que a gente às vezes ouve, assim, não, tem que ser assim, assim, assado, e deixar que a gente encontre dentro da gente, assim, o que mais está de acordo com aquilo para mim e que eu quero trazer para a criança, né? Ou seja, não é apenas pegar todos os elementos que agora, é verão, então vou pegar conchas, vou pôr areia, não, nós temos que ver também aonde que nós estamos, né? Se estamos em Curitiba, ou se estamos, digamos, em Florianópolis, lá é mais natural que eles tragam praia, pescador. Mas para a gente em Curitiba, nem sempre tem que ser, né? Porque nem todas as crianças vão para a praia no verão, né? Então, a gente precisa olhar um pouco daquilo que está ao entorno da criança aqui, né? Daí também temos que olhar para que idade das crianças, né? Se estamos numa turma de jardim ou se a gente está numa turma de maternal, né? Então, maternal, a Manuela vai explicar depois um pouco mais, mas a gente sempre tem que ver que se a gente quer que a criança tenha uma relação com a mesa, então a gente também tem que possibilitar que ela possa ver, né, e que isso, ao mesmo tempo, não é um local não é um brinquedo, né, digamos assim, não é o que está na mesa de época, a criança quer naturalmente pegar e olhar.
Então, se eu coloco no maternal, eu tenho que muito bem saber, eu não posso pôr peças muito pequenas, nem deixar num lugar assim tão acessível para ela, demais acessível para que a gente toda hora tenha que estar lá e arrumando de novo a mesa, né? Mas, ao mesmo tempo, também não precisar ficar em cima da criança. Não mexe, não pode mexer, porque daí a criança também vai se retrair, né? Então, é muito importante que a gente olhe para a idade das crianças, da turma, e consiga montar essa mesa de acordo com isso, né? Bom, Manuela, acho que se você quiser entrar um pouquinho em como montar, eu acho que qualquer coisa eu posso falar depois mais um pouco. Olha, obrigada. Nós conversamos antes sobre, né, então, sobre o que é importante. Pode deixar o teu microfone aberto, assim fica mais fácil para você de falar quando necessário. Tá bom. Então, dentro disso tudo que foi trazido, uma das coisas que é muito importante é a nossa observação. Então, nós temos que aprender a ver, a olhar para fora, ver o que está lá, para poder retratar isso dentro de sala também, colocar isso na mesa de época de forma que seja harmônica e coerente tanto para o que está acontecendo fora e também coerente para a criança, que seja uma imagem que ela possa realmente acessar. E que fale para ela, e vai falar para ela se estiver falando para a gente também. Então, com relação, assim, às cores, né? Então, olhar que cor que o céu tem no verão, que cor que o céu tem no inverno, qual que é a diferença, né? A cor da terra, da grama, e isso vai variar, o Brasil é grande, né? Então, isso vai variar, no sul é de uma maneira, no norte é de outra maneira. Então, nós temos que realmente olhar para o que está ao nosso entorno para retratar. O que colocamos, então? Tecidos naturais, de algodão, seda, se possível, toquinhos, madeira, tudo que nós encontramos à nossa volta. Com relação também a uma coisa que eu queria falar antes da gente ir para a montagem em si, também a escolha do local onde eu vou fazer essa mesa de época dentro de sala. Então, eu tenho que pensar bem, principalmente no maternal. Não dá para colocar num lugar onde fique no meio da brincadeira deles. Eles ainda não têm condições de distinguir o que pode e o que não pode ali, vão atropelar. Então, a gente tem que trazer para eles essa reverência da mesa de época também, mas que seja acessível a eles, que eles possam também tatear a mesa de época e olhar. Nós mesmos sentimos essa necessidade, quando nós vamos em algum lugar, nós queremos poder pegar, mas como que vai ser essa forma? Como que a criança vai pegar esse objeto que está na mesa? E isso cabe ao educador mostrar isso para a criança por meio da imitação. Então, eu dou o exemplo, eu vou mostrar, posso até chamar a criança a mostrar, por exemplo, uma pedra que esteja em cima da mesa, mostrar para ela, e como que eu coloco de volta, onde que é o lugar desta pedra. E assim a criança vai criando essa relação com a mesa de época. Olhar também que não seja necessariamente embaixo de uma janela, porque a janela, ela, dependendo para onde ela aponta, né, para onde que está olhando, ela traz muitos elementos de fora e acaba tirando o olhar da criança da mesa de época e leva para fora. Ou então que seja com cortinas, né, onde tenham cortinas que acabem batendo o tempo inteiro na mesa de época. Então, são coisas que é preciso olhar para isso e se atentar. Assim como também que não fique num lugar muito escondido que só vá juntar poeira. Esse é outro cuidado que a gente tem que ter, a limpeza da mesa de época. Porque como ela vai ficar por mais ou menos 4 semanas, vai juntar pó, né? Vai juntar. Então, a gente precisa, de tempos em tempos, ir lá, limpar, sacudir o pano.
E aí fica a pergunta também, faço isso com a criança ou faço sem a criança? E isso vai variar, depende do que você está representando, o que você está colocando na mesa de época. Você tirar o último pano, né, o que está cobrindo a mesa, não é tão agradável para a criança, você tirar e sacudir. Mas você pegar, às vezes, o tecidinho que você pendura atrás da mesa de época, que faça como que uma tendinha, um céu, você às vezes retirar esse, sacudir de maneira cuidadosa, é bonito para a criança ver também, ela vivenciar isso. E a questão da criança trazer elementos para a mesa de época, como a Margarete falou, ela pode trazer uma florzinha que pode ir para a mesa de época, mas eu tenho que ter esse cuidado também de não pegar tudo que a criança traz e colocar em cima da mesa de época, porque aí vai encher de elementos e esteticamente não vai ficar bom, vai ser coisa demais para a criança ver e a importância da mesa vai se perder em apenas quantidade. Então, às vezes é uma opção também, porque as crianças gostam de levar coisa para a sala, né? Gostam de entregar coisas para a professora. É ter uma cestinha ao lado, onde vocês podem dizer, isso pode ir para essa cestinha. Uma cestinha de brincar, por exemplo, sementes, que tenha também o seu lugar na sala, mas não necessariamente em cima da mesa de época. Ou então, se eu for colocar algo novo lá, retirar outra coisa que já esteja. Um cuidado que a gente tem que ter também com relação à limpeza, né? Às vezes a gente, dependendo da estação, a gente coloca lá um galho seco, um galho verde, e que a criança possa vivenciar esse galho secando, né? Isso pode ser feito, por exemplo, na Páscoa, que traga depois Então, colocando esse galho verde, ele vai secando, a criança vai vivenciando as folhas caindo, mas a gente tem que ter o cuidado que também não fique feio, né? Que não fique empoeirado novamente, que não fique de maneira que a criança olhe e pareça um desleixo, porque essa vivência do galho verde secando, isso ela pode ver na natureza. Então, se a gente opta por colocar isso dentro da sala, a gente tem que olhar também que não pareça um desleixo. Em relação também à diferença do maternal e do jardim. No maternal, é melhor e é preferível que se escolha elementos grandes para colocar em cima da mesa de época. Então, não encher de pedrinhas pequenininhas que sejam fáceis de cair e também da criança engolir. Quanto menor a criança, maior o objeto que deve estar e menos objetos devem estar lá. Então, a escolha do que colocar. Já no jardim, você já pode colocar objetos menores em cima, pode trazer mais elementos, cuidando também para não encher demais, e pode fazer também de maneira gradativa. Então, a mesa de época pode ir se construindo ao longo desse tempo. Isso, por exemplo, acontece no Natal, né? Se você segue realmente a semana, o Natal é uma época longa, normalmente, no jardim. Então, a gente pode construir essa mesa de época. Se, por opção, né, a gente escolher fazer como como os reinos foram chegando até o homem, então a gente inicia com apenas um pano marrom, né, em cima da mesa, que traga essa coisa da terra, e um outro pano que traga o céu azul e as estrelas. Aí, numa outra semana, vai chegar o reino mineral, vão chegar algumas pedras. Depois, na outra semana, já podemos trazer o reino vegetal, né? Vão chegar algumas plantas. Lembrando sempre da limpeza, tá? Depois, vão chegar os animais, alguns animais. Esses animais, eles podem até se mover, eles não precisam estar no mesmo lugar o tempo inteiro. Cuidado só para não querer trazer uma mudança todo dia, porque isso daí também é demais para a criança. Se cada dia você coloca um novo elemento ou fica mudando de lugar,
a criança ela não tem o tempo de assimilar aquilo, de realmente daquilo se tornar dela, ela interiorizar. Aí depois, num outro momento, entra o reino humano, e assim vai indo. Então, essa é uma maneira de se construir a mesa de época também. Deixa eu ver aqui. Então, com relação à mesa, a gente não tem tanto tempo para falar e trazer exemplos, mas fica a dica de realmente assim, olhar para fora, observar e escolher aquilo que seja coerente para você, né? Então, assim, o que para mim faz sentido colocar na mesa de época, e assim a criança vai conseguir ter essa relação também com o que está lá. E também, assim, tem pessoas que não gostam que a criança mexa na mesa de época, tem aqueles que dizem, não, a criança pode mexer à vontade, e isso tem que ser uma escolha, eu digo assim, não tem uma regra para isso. Isso tem que estar coerente para mim, tem que fazer sentido para mim. Então, se a minha relação com a mesa de época é realmente apenas que ela esteja lá e que eu mexa, tudo bem, pode ser. Né? Mas como que eu vou fazer isso sem que isso se torne um tabu e sem que seja muito impositório para a criança também, de forma negativa e de forma que ela até não consiga mais criar essa relação com a mesa, por ter receio de sequer chegar perto e mover qualquer coisa. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. E também, se eu deixo a criança mexer, que aquilo não se torne apenas mais um brinquedo, porque a mesa de época, como a Margarete falou, não é um brinquedo. Ela representa outra coisa, ela tem uma outra função dentro da sala de aula. O brinquedo pode estar na cestinha, né, com elementos que as crianças trazem. Então, acho que é isso. Não sei, Margarete, se você tem alguma coisa que você gostaria de complementar? Não, só lembrar que, às vezes, a passagem de uma época para outra, né, pode ser também representado na mesa de época uma coisa encaixando na outra, ou seja, por exemplo, na época Primavera Micael, tem jardins que fazem uma época só, mas quando a gente faz uma época de Micael seguida de uma de primavera ou vice-versa, a gente pode começar a retirar os elementos de uma das épocas e introduzir novas. Então, forma quase como um encaixe, assim, não é tirar tudo e fazer uma nova, né? Então, isso a gente pode fazer, assim como a Manuela falou, quando entra a época de Natal, pelo menos lá no Cordão, a gente faz isso como é uma época muito importante, muito forte para a criança, ela traz uma coisa muito diferente do que a época anterior foi, digamos, da primavera. Então, ali sim, é interessante aquela mesa de primavera, por exemplo, que estava cheia de elementos de alegria, de flores, sim, tudo que traz alegria, de expansão, de repente, de um dia para o outro, some tudo aquilo e aparece aquela mesa quase que deserta, assim, né? Então, porque agora, sim, a gente vai começar de novo a construir essa época, essa mesa ao longo dessa época, né? Então, tem essas duas possibilidades na hora de passar de uma época para outra, de uma mesa para outra. Com relação a isso, deixa eu até complementar, a questão da montagem da mesa também, se a criança se envolve ou não se envolve com essa montagem. Então, é mais agradável para a criança se realmente esse primeiro tecido já esteja na mesa, o elemento base já esteja lá, e os outros acessórios, vou chamar assim, esses ela pode ajudar a colocar e a criar uma relação. E isso eu diria assim mais para as crianças do jardim. Para a criança do maternal, isso também é pedir demais já para ela. Agora, as crianças do jardim, principalmente as mais velhas, elas acabam criando uma reverência, algo, né, elas gostam disso. É quase que religioso para elas essa montagem, elas poderem participar. Uhum.
E a professora a educadora dá essa importância também, essa honra para a criança que pode escolher o lugar onde essa pedra em especial vai ser colocada. Então, isso também ainda acende mais um pouco essa reverência nas crianças. Elas têm muito orgulho de poder ajudar nessa hora, né? Então, vamos abrir para algumas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada a esse tema específico da mesa de época, por favor, pode ou escrever no chat, ou então abrir o microfone para falar. Que no final a gente teremos um pouco de espaço também para perguntas, mas para não se perder esse assunto, a gente, uma outra pergunta poderia responder relacionado com o que a gente falou. Na verdade, pergunta, gente, não tem, tá? Tem mais uma colocação da Cristiane Failassi. Não sei se a Cristiane gostaria de colocar. Cristiane? Ela fala assim... Oi? Olha, Oi? Oi, Cristiane, você quer ler ali o que você disse, por gentileza? Porque vocês estavam falando, né, da mesa de época, e eu escrevi isso, que para mim, sempre, é como... Ela é um altar, ela é algo que todos possuem um gestual de reverência, né, frente à mesinha, as crianças, e a partir de mim mesma. E as crianças acabam que elas vão aprendendo a ter cuidado com aquilo, elas sabem que não é para brincar, não é para tirar e sair correndo com alguma coisa. Não, elas vão lá e mexem um pouquinho só em determinado momento e querem sempre melhorar a mesa de época, né? Eu acho lindo. E é bem isso mesmo que você falou, Cristiane. Obrigada. A criança, ela tem um cuidado, e ela percebe se algo tombou, caiu, ela vai lá e ajeita e chega contando toda feliz para a professora, né, para a educadora. Ai, eu arrumei porque caiu. Ela tem, e ela cria essa relação de reverência justamente porque nós, como educadores, estamos lá cuidando dessa maneira, desse local tão especial. Sim. Tem uma pergunta aqui da Ana Lu, né, sobre como encontrar as épocas. Bom, no jardim, assim, a gente tem um calendário anual, onde a gente, a cada 4 semanas, né, muda a época. E as crianças, assim, os pais já sabem, ou as crianças levam para casa falando de que agora então começamos a preparar a Páscoa, ou às vezes uma pergunta direta da mãe para a professora também, pode dizer assim, não, depois vai ter a época dos anões e tal. Então isso digamos, num ano normal, assim, como a gente sempre teve até agora, né, digamos assim, esse acompanhamento da família com relação à mesa de época acontecia dessa forma, né? Quando agora, se essa pergunta for em relação a como fazer isso agora que estão as crianças em casa, dá para vocês mesmos juntarem esse material naquilo que vocês encontram fora, relacionado com a estação do ano, né? Então, agora, por exemplo, a gente anda por aí e vê muitas folhas, muitas pinhas, pinhão, né? Então, a gente, com relação às estações da natureza, a gente mesmo pode, se a gente quiser fazer em casa, montar uma mesinha nesse sentido. Aí a relação já é um pouco diferente do que o que acontece dentro da escola, né? Dentro do jardim. E não sei se é isso que você estava perguntando. Uma pergunta. Tem duas, na verdade. Vamos falar um pouco, a Marcela, de ideias de mesa para cada época. Não sei se vocês trouxeram umas fotos assim para mostrar, por exemplo, né, para ela ter uma ideia
E a Marcela continua, e outra Marcela pede: tenho dúvida com relação às proporções dos elementos que são colocados. Existe problema em um animal ser maior do que um homenzinho, por exemplo? Com relação, então, ao material, não às ideias de mesa, né, para cada época, nós até optamos, dessa vez, não trazer imagens para justamente, assim, não deixar... Para vocês criarem coragem, realmente, e olhar para fora e ver o que está lá fora e aquilo trazer para dentro de sala. Porque também, como eu comentei antes, o Brasil é tão grande e cada local, cada lugar é de uma maneira, então não adianta fazer uma mesa de época de verão, como a Margarete comentou, né? Que em Florianópolis faz todo sentido de você colocar no verão praia, conchas. Agora, aqui em Curitiba, será que todas as crianças têm relação com a praia e vão entender isso, vão conseguir captar essa imagem? Tá? Ou então, não seria melhor eu colocar um laguinho com patos, água, né? Trazer o elemento água, por ser o verão. A criança se relaciona com a água, mas não necessariamente de ser o mar. Tá? Então, por isso que fica difícil realmente trazer ideias, pelo menos relacionadas às festas, né, cristãs, ou então a festas culturais. Agora, com relação a... desculpe, não, festas cristãs dá. O que não dá seria falar agora especificamente dessas festas culturais, porque isso é de cada local mesmo, mas e fica difícil falar das festas da mesa de época relacionada às épocas do ano, como verão, inverno, primavera, ou coisas mais específicas de cada local. Agora, com relação às festas cristãs, o que a gente pode falar por exemplo, a Páscoa, bom, já foi trazido um exemplo, mas Pentecostes, como que eu posso montar uma mesa de Pentecostes? Como que eu me relaciono com essa época? Então, eu posso trazer tanto elementos que tenham a ver com o trabalho, né, que tragam diversas culturas. Eu posso, nesse sentido, eu posso até mudar a mesa de época a cada semana, colocando um elemento novo de trabalho, um elemento novo de alguma cultura. Às vezes até que crianças possam trazer, por exemplo, uma criança de família italiana tem alguma coisa específica que pode trazer para essa mesa de época, que seja da Itália. Ou então, eu vim lá do... dessa maneira, né? Trazendo elementos de culturas diferentes. Ou então, eu posso trazer uma mesa clara, branca, com uma pomba. Tá? Então, existem ideias. Até se quiser depois, quem quiser alguns exemplos, pode depois passar o contato. Ou então, a Beth passa o meu contato, e aí eu posso mais especificamente, ou a Margarete, passar para vocês ideias específicas, até porque o tempo, lamentavelmente, não comporta isso. E com relação às proporções, a gente tem que ter esse cuidado, sim. Que haja a proporção para a criança. Né? Claro, é difícil, às vezes, achar elementos que sejam totalmente proporcionais, mas que tragam uma relação. Não dá para colocar um cachorro, por exemplo, e um homenzinho pequeno. Aí a criança não vai ter essa relação que esse é o cachorro e esse é o homenzinho, né? Então, olhar um pouquinho para isso é importante. Agora, se o cachorro for um pouquinho maior, não maior que o homenzinho, né? Mas um pouquinho maior do que seria, não tem tanto problema. Mas que seja coerente. Margarete, não sei se você quer falar alguma coisa com relação a isso. Ixi, a Margarete travou. Talvez agora eu coloque uma pergunta e depois eu pediria talvez para a Miriam da Rocha falar um pouquinho do que ela comentou ali, tá? Sobre essa questão casa-família agora, né? Nesse momento. A Denise de Lucena pergunta: seria uma possibilidade envolver as crianças na composição?
pedindo que cada uma trouxesse um elemento, uma turma de jardim, por exemplo, né, fazer isto, ou escolher elementos em um momento do brincar fora. Manuela? Sim, então, é possível sim, se você toma esse cuidado básico de não encher demais, então não virar uma bagunça a mesa de época. Agora, por exemplo, se eu quero retratar o outono, tem as folhas caindo, eu posso trazer essa proposta para as crianças, vamos procurar folhas secas, eu posso até pendurar um galho, e colocar ali, então, trazer essa relação, sim, ainda mais se você percebe que as crianças não estão se relacionando com o que está acontecendo fora. Então, é uma maneira. Eu não preciso explicar para ela, mas eu posso mostrar no meu gesto, eu posso ir lá fora e começar a juntar, né, folhas, e as crianças vão ver isso e vão buscar fazer isso junto. Vão querer juntar folhas, vão chegar e vão dizer, isso pode, às vezes um galho enorme. E aí você vai se relacionando com a criança e vai vendo o que pode e o que não pode. E principalmente com as crianças mais velhas é legal de fazer isso, delas se envolverem. Grata, Emanuela. Então, agora a Miriam da Rocha gostaria de comentar um pouco isso? Miriam. Abre o microfone. Consegui. Uhum. Eu achei muito importante, enquanto a Manu falava, e refletindo essa oportunidade que a gente está tendo de trazer a antroposofia, aquele trabalho que a gente faz com a criança lá no jardim, de uma forma tão intensa agora na casa, né? O quanto a gente está conseguindo que a família se motive para esse cantinho da mesa de época também fazer parte da sua casa, né? Então, acho que está sendo um momento muito rico. Quando a Manu falava de ver, então isso foi me emocionando. Eu digo, que lindo a antroposofia conseguindo chegar tão próximo da família agora e da escola como a gente gostaria. Só isso. Obrigada. Obrigada também, Miriam. Manuela, pode ser então. Tá, essas foram as perguntas. Tá bom, obrigada, Beth. Depois, se surgirem mais perguntas, a gente pode daí conversar no final. Eu ia falar agora que a Margarete estava sem internet, mas ela voltou. Que bom. Consegui voltar. Eu não sei o que deu aqui em casa, mas tudo bem. Tudo bem, a gente encerrou agora as perguntas e vamos entrar então para o conto, né? Então, assim, em que momento nós contamos um conto para a criança num jardim? Normalmente, no jardim, a gente acaba contando ou para o final, né, final da manhã, ou então o final da tarde, de acordo com o período que a criança está, para encerrar um momento, para encerrar o dia do jardim, por assim dizer, e dar para a criança imagens, ela leva consigo essas imagens, ela recebe, pode levar para casa e isso vai reverberando. Tanto que, assim, um cuidado que a gente tem é de trazer isso para os pais, explicar que o momento de ir embora é muito importante. Então, muitas vezes os pais chegam e ainda ficam com vontade de ficar conversando, brincando, mas é extremamente importante também para a criança encerrar com a história e poder ir para casa. E deixar aquilo assentar. Assentar não só a história, mas tudo o que se passou naquele dia. Porque a história, o conto, ele normalmente está relacionado também com a época em que a gente está, né, do calendário escolar, ou então também com alguma vivência que a criança esteja passando no momento. E o que significa... antes de entrar no que significa, em casa, quando a gente vai contar um conto, nós podemos escolher qual é o melhor momento. Ele não precisa ser necessariamente no final do dia para encerrar, porque às vezes não cabe dentro do meu ambiente familiar fazer dessa maneira. Então, assim, procurar qual é o melhor momento. E o importante é ter esse ritmo, porque o conto, ele traz um ritmo também para a criança.
E agora, assim, o que significa, então, que a gente sempre ouve falar que o conto é como um alimento anímico para a criança, né? Por que é visto dessa maneira? O conto, ele atua na criança, inclusive na constituição física dela. Não fala só para a alma da criança, ele fala também de forma que vai ajudando na constituição física da criança, então vai se formando. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de conto, por exemplo, o conto rítmico e como que ele atua na criança. Quando a gente fala que o conto ele alimenta a criança, ele só vai alimentar a criança dessa forma anímica novamente se eu me relaciono com o conto. Então a criança, ela vai se relacionar com esse conto como eu me relaciono. Então não adianta eu pegar, muitas vezes a gente escuta que tem que ser de uma maneira bem monotona, né, ou contar o conto de forma que não traga emoção, mas há uma pequena diferença aí. O não trazer emoção é não interpretar, é não pegar e começar a fazer vozes muito fortes que assustem a criança ou que tragam imagens muito prontas para ela. Mas eu posso trazer uma voz mais suave, ou falar um pouco mais devagar, ou um pouco mais rápido enquanto eu estou contando. E eu tenho que me emocionar ao contar um conto. Né? Emocionar internamente, não chorar na frente da criança, porque senão ela vai ter um estranhamento. E para que isso também não aconteça, eu tenho que me relacionar com esse conto antes de contar para a criança. Então, não pegar um livro e contar ali na hora, porque às vezes eu posso encontrar um elemento que para mim não é agradável. Para a criança poderia passar batido tal elemento. Né? Mas para mim não. Eu tenho que primeiro digerir bem aquilo, porque eu sou adulta, já levo o conto muito para o intelecto, muito para a cabeça, já fico refletindo demais. E a criança não, a criança ela recebe essas imagens de uma maneira suave. Aquilo entra nela como num sonho mesmo. E ela vai construir a imagem dela de acordo com a sua capacidade. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo do lobo, que a gente corta, né, que tem a imagem de cortar a barriga. A criança, ela nunca imagina aquela imagem com um monte de coisa saindo de dentro da barriga do lobo. É um corte limpo, é aquilo que ela suporta, não é o corte em si que importa, mas sim a essência que está por trás. Com relação também... Deixa eu ver. A criança, ela imita tudo que está fora, ela imita, tanto em seus gestos quanto interiormente. Então, o conto, ele traz também muito a fala para a criança, e aquilo vai reverberando dentro dela, e ela vai também aprender cada vez a falar melhor. Não sei, Margarete, se você quer falar alguma coisa com relação a isso antes de eu dar continuidade? Sim, eu acho que é bem isso, né, que você falou. Quando a gente fala alimento anímico, né, então é exatamente nesse sentido mesmo. Um alimento pode ser bom e, a princípio, deveria ser sempre bom um alimento, mas pode também não ser bom, né? Então, se eu conto uma história onde eu me emociono de forma boa, até mesmo um pouquinho de medo, porque lidar com as emoções também é algo que precisa ser aprendido, né? E ao contar um conto, isso também é um grande aprendizado para a criança de lidar com as emoções. E por isso mesmo que eu preciso tomar cuidado na dosagem, né? Como a gente fala, quando a gente faz um alimento, para ele ser saudável, para ele ser gostoso, ele precisa de tempero, mas um tempero que não pode sobressair, não pode estragar, né?
Então, se eu levo essa imagem para mim, eu também consigo me relacionar melhor com esse conto, ou perceber se esse conto vai realmente ser um alimento bom para a criança, né? Então, é nessa relação que eu tenho, porque a criança, ela vai captar não o intelectual atrás, né? Como a Manuela falou, e sim a imagem se forma junto com as palavras, com os gestos, com o meu olhar para ela, né? Então, se eu conto, mesmo que eu não saiba de cor e queira ler, eu preciso já ter lido várias vezes a história para poder me desprender um pouco das letras e poder ter essa comunicação com a criança, né? Poder olhar para ela, poder ver nos olhos dela o que ela está sentindo e passar também aquilo que eu sinto através do meu olhar para ela, né? Então, isso é muito importante, por isso que a gente fala que a gente precisa se relacionar. E essa questão, não sei se a Manuela ia falar isso ou não, de eu contar, quando a gente escuta, no Jardim Waldorf, a professora precisa saber de cor todo o conto. Isso sim é o ideal. Mas se para mim esse conto ainda não está tão internalizado, é melhor que eu use o livro sim, né? Um conto mais longo, um conto de fadas. Porque senão, às vezes, eu fico muito preocupada em ter decorado e ficar lembrando o que eu tinha que dizer e não esquecer nenhuma palavra, que acaba também desviando minha atenção daquilo que eu estou contando, né? Então, é melhor eu pegar, assim, o livro e olhar e poder, de novo, trazer para a criança, né? Ter esse apoio. E a gente contar com as próprias palavras tem a vantagem de que eu contando, né? É algo de mim que está passando junto, mas, por outro lado, um conto, como, por exemplo, um conto de fada, é tão rico no seu vocabulário que amplia também o vocabulário da criança. Tem palavras que no cotidiano a gente nunca usa, né? Então, a criança degusta isso, ela pode não entender ainda o que cada palavra dessa significa, mas o que está por trás dela vai ser passado para ela, sim, né? Ela vai captar, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que pensar ou tem que ter em mente na hora que vai contar um conto para criança, né? Manuela, você quer falar mais um pouco? Sim, com relação, eu só queria trazer, com relação a isso desse olhar que a gente direciona para a criança enquanto a gente conta, a gente pode sempre lembrar que tem essa frase que a gente diz que os olhos são a janela para a nossa alma. Então, se eu estou contando algo para a criança, nada mais natural do que eu realmente olhar para ela e que ela possa olhar no meu olho. É aí que ela vai captar, né? É por aí que vai entrar também. Com relação também ao... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, só assim, quando você disse, né, que para a gente contar no final do ambiente ou em casa, se a gente conta à noite, ela vai levar isso pro sono, né, esse conto, e ele vai marcar ela e vai trazer muito elemento para ela depois poder brincar também, né? Os elementos da brincadeira, muitas vezes, nasceram dos contos que a criança escutou, né? Sim. E é importante aí também o tempo de duração que a gente conta um conto. Se a gente conta cada dia um conto novo, a criança ela não vai conseguir se relacionar profundamente com aquela história. Aquilo não vai conseguir realmente reverberar. A gente só vai estar trazendo muitas imagens. É como ir num shopping, né? Que a gente fica sobrecarregado de tanta coisa que a gente vê ou escuta. Não consegue mais discernir, aquilo não atua de maneira boa. Então, o ideal, a gente sempre fala assim, é realmente que cumpra um ciclo de 28 dias na história, principalmente nos contos de fada. Ou então, que a criança possa, a gente depois quando falar dos tipos de conto, a gente vai falar de cada um, mas pensar também que numa semana a criança passa uma vez por cada
né? Então, assim, segunda-feira tem um valor, tem determinadas forças que estão atuando na segunda. Na terça-feira são outras. E a cada dia que passa, ela vai assimilando mais profundamente o conto que lhe é contado. E também um cuidado que a gente deve ter, principalmente em casa, as crianças, elas, quando a gente conta alguma coisa para elas, elas querem cada vez mais, né? E a gente acaba mal educando elas, assim por dizer, se a gente conta cada vez mais histórias. O ideal é realmente a gente se limitar a um conto, né? E não trazer mais imagens, Bom. Tá bom? Uhum. Manuela, tem várias perguntas aqui, né? Mas eu acho que, então, rapidamente, assim, eu quero falar dos tipos de contos que tem e as idades, realmente, né? Então, tem o que nós temos, assim, digamos, contos rítmicos, contos de épocas, Páscoa, Natal, São João, contos curativos, contos de fadas, contos pessoais, digamos, né? Que a gente pode, principalmente como mãe e pai, contar contos da nossa infância, né? Histórias que nós mesmos passamos na infância para a criança, podemos criar um conto que eles amam também. E isso, assim, na educação infantil, basicamente são esses. Depois, claro, tem fábulas, tem lendas, mas daí entram já mais no ensino fundamental. E quando a gente fala o que não deve entrar no conto, na educação infantil, são contos moralizantes, né? Porque a criança ainda não tem essa questão da gente trazer uma moral, porque a moral tem que ser uma consciência, e isso a criança ainda não está nessa fase. Então, se a gente quer atingir alguma coisa, né, com relação a algum comportamento, tanto individual quanto de uma turma, né? A minha turma está muito agitada, ou está muito dispersa, ou está brigando muito, estão se provocando demais. Então, ali eu posso trazer contos que a gente chama de contos curativos, né? Quem ainda não conhece, tem um livro, tem alguns contos que a gente pode procurar inspiração ali, mas a gente também pode criar alguns contos em cima disso, imaginar o que essas crianças estão precisando para eu tentar trazer essa imagem, tentar acalmar eles, ou trazer que eles não devem se cutucar tanto, ou medo. Mas quem ainda não tem essa experiência em criar um conto, melhor realmente procurar contos prontos, né? Que muitas vezes a gente quer criar um conto curativo e acaba exagerando na dose, digamos, né? Porque ele não pode ser muito explícito, né? Ele tem que ser muito sutil. Então, quem ainda não tem essa experiência, é melhor procurar contos prontos, né? E as crianças menores, claro, o conto tem que ser, quanto menor a criança, mais curto o conto. Então, pode ser também brincadeira de dedo, né? Ou alguma imagem, algum versinho que se repete, versinho, isso já para a criança já é um conto. E quando a gente fala de contos rítmicos, são aqueles contos que têm repetições dentro deles, né? Que vão numa direção e voltam, isso falando assim bem rapidamente, né? Que contam, que partem de um ponto e no final retorna para esse ponto de forma rítmica. São frases curtas, frases que não são histórias que trazem emoções, apenas fatos, porque a criança pequena, ela não lida com isso ainda, né? Ela não consegue ainda lidar com abstrações ou emoções colocadas. Não, ela quer fatos, ela quer ação. E o rítmico, justamente como ela ainda é muito imersa, totalmente, né? Quanto menor a criança, mais imersa ela está no seu corporal, mais a gente precisa pensar nisso, né? Como a Manuela falou, a gente está
também trabalhando, através do anímico, o físico da criança, né? Então, esses contos, eles vão interferir até na constituição física. E ritmo, a gente sabe que é saúde. Então, o coração, para ele começar a entrar num ritmo saudável, para toda a construção do corpo, toda a saúde, na verdade, cada órgão tem um ritmo. Então, a história rítmica é exatamente para alimentar também essa questão na criança pequena. Então, ela forma, realmente, ela atinge até o físico, ajuda na saúde da criança. Então, as crianças pequenas são os contos rítmicos. As contos de época, né, por exemplo, para Páscoa, qualquer história de coelhinho, pode ser para qualquer idade, né, que todos curtem isso também. E já os contos de fada, tá, e os contos de época também a gente não precisa contar muito tempo, né, a gente pode contar durante uma semana, depois contar outra história. Até porque a nossa época, digamos, de Páscoa é 4 semanas, se você quer trazer algumas outras histórias também, né? E já os contos de fadas, esses são bons, porque eles vai muito além daquela história que passa ali, né? Vão muito além, eles entram no espiritual mesmo, naquele ambiente que a criança ainda se encontra e que nós, adultos, já não temos tanto acesso a isso. Nós, só com um esforço, né, com um querer próprio, a gente pode conseguir fazer esse caminho para tentar captar, chegar nesse significado que está por trás dos contos de fadas, né? E como eles foram criados ou vieram de épocas muito remotas, né, da humanidade, que ainda tinha uma outra forma de comunicação do que essa que nós temos hoje, né, que era ainda muito mais espiritualizado nesse sentido. Também os contos, eles trazem segredos, ou esse alimento que não passa pela compreensão intelectual, né? Ela chega direto na alma, né? Então, a gente, como adulto, claro, precisa fazer esse esforço de ler e se familiarizar e se reconectar com isso. Mas a criança, ela já tem essa conexão, ela já vive nesse ambiente, né? Então, a gente trazer um conto de fadas, a gente já está trazendo isso para a criança, mesmo que a gente ainda não entenda tudo. Mas é importante que a gente se relacione com isso para conseguir começar a entender, né? Mas por isso mesmo o conto de fada já é para criança um pouco maior, né? Crianças 4 anos e meio, 5 anos, para cima, né? E aí eu não sei se veio uma pergunta, né? Às vezes, se você tem crianças diferentes na sala, de idades diferentes. Então, a gente tem que realmente avaliar o que a gente vai trazer em termos de contos, né? No começo do ano, com as crianças menores, é bom começar com os contos rítmicos, porque todos ainda gostam, né? E um conto de fada que eu for trazer, também escolher primeiro um conto mais simples, mais curto, né? Então, é todo um jogo que a gente tem que fazer dentro de uma sala, ou pais que têm filhos em idades diferentes também, às vezes tem que optar. Quem que eu quero atingir mais, né? Quem que está precisando mais? E o outro vai pegando também o que é bom para ele, né? É isso, Manuela? Você quer falar mais alguma coisa? Bom, os contos vão muito mais além, né? Aqui a gente está falando só realmente da educação infantil, depois ainda vem fábulas, lendas, e por aí vai, mas aí é um outro tema. Falar sobre como... Desculpa, pode falar.
Não, eu só ia colocar uma pergunta, porque já que você está dando continuidade, que a Margarete falou das diferentes cidades, né, que estão escutando o mesmo conto, né, que seria bom o conto rítmico, você sugeriu, contos menores. A Bruna perguntou dicas para prender a atenção dos alunos durante o conto. Sim, eu vi, a gente vai falar sobre isso. Ah, beleza. Obrigada, Beth. É um tema, assim como o mês de época, que precisaria de muito mais tempo. Então, são só realmente pequenos botões para vocês, pequenas sementes para vocês poderem depois olhar e buscar mais e se aprofundar. Com relação a essa pergunta que a Beth colocou, a gente vai falar mais para o final sobre isso, tá bom? Tá no nosso planejamento também. Além de olhar, então, para que tipo de conto que eu vou contar para cada criança, também essa pergunta para a faixa etária, veio também uma pergunta com relação ao maternal, que a Margarete já respondeu, né, da questão da brincadeira de dedos, contos curtos. Eu queria ainda trazer que pro maternal, para quanto menor a criança, por mais tempo ainda que você vai contar o mesmo conto, a mesma história. Porque para eles são pura repetição, eles precisam de repetição. Então, no caso da Páscoa, eu vou contar uma história apenas para as crianças, eu não preciso trazer muitos elementos para eles, porque não é o que acontece na história em si que a criança vai estar recebendo, no caso do conto rítmico, mas sim esse ritmo que está ali. Então, eu posso contar durante 6 semanas, às vezes meio semestre, a mesma história, e quando eu mudar, eles vão perguntar, mas por que mudou? E vão demorar para conseguir aceitar a próxima história que venha, né? Então, é uma vivência que a gente já teve várias vezes, e agora a professora do maternal também relatou isso, que toda vez que ela traz um novo elemento, é um tempo para que a criança deixe aquilo chegar, e aí aquilo se torne novamente parte, e está tudo bem, ela fica tranquila. No jardim já dá para, como a Margarete comentou, na época de Páscoa você pode, como são histórias, e não tem essa relação como conto de fada, você pode mudar a cada semana, mas é preciso que ele, pelo menos, contar durante uma semana a mesma história, para que também dê tempo da criança assimilar, e a gente percebe que aquilo entrou quando a criança começa a repetir, quando ela mesma começa a contar a história ou a levar para a brincadeira, aí a gente sabe que chegou. Eu queria falar... Só rapidinho. Essa questão de contar um conto por muito tempo, né? A criança pequena, ela realmente não quer mudar, porque ela se delicia, ela sente essa segurança, porque ela já sabe o que vai acontecer. E ela tem uma capacidade de se emocionar sempre de novo da mesma forma, que até para nós isso é uma lição muito grande, né? Então ela vai dar risada com todo, né, do fundo da alma dela, no mesmo lugar, de novo. E por isso que ela quer escutar de novo, porque ela já sabe que vai vir essa emoção, e essa expectativa por essa emoção já traz essa alegria de novo, e ela já sabe que ela vai rir, e ela sabe que vai chegar, e ela precisa disso, né? Então, esse grande desafio entre a criança pequena que não quer mudar, que às vezes a gente precisa trazer a mudança, né? Porque tem que ensinar isso para ela também. E, ao contrário, os grandes, que você conta durante uma semana e eles falam, mas de novo, né? Então, acho que a Manuela vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como lidar com essas questões, mas aí já entra de novo essa outra parte, assim, da criança que hoje está muito acostumada ou está hiperestimulada, tem estímulos para tudo que é lado, que já não tem a paciência ou já não tem o sossego para permanecer em alguma coisa. E só rapidinho, assim, às vezes
a gente não precisa contar durante muito tempo a mesma história, mas a gente pode escolher para o ano inteiro do maternal, talvez 4, 5 histórias, e pode repetir a mesma história depois de 2 meses, né? Que isso para eles também traz um reencontrei, né? Eu já conheço e reencontrei essa história. Então, a gente realmente não precisa ter muitas histórias, mas pode trazer elas repetidas vezes também, né? E contar com gosto a história. Esse é o grande desafio no maternal, porque nós, como adultos, queremos também a mudança o tempo inteiro, né? E como conseguir manter a mesma história durante 2 meses envolvido realmente. E quem ajuda nisso são as crianças. É justamente a gente olhando para a criança e vendo essa vontade que vem dela de querer escutar, que a gente consegue também ter essa vontade de contar para ela, para dar essa alegria. Então, é um grande desafio. Como o nosso tempo está, eu vou mudar agora um pouco e vou para a questão do ambiente, que é muito importante também. Como que eu preparo esse ambiente para a história? É importante que esse ambiente seja acolhedor, que tenha um ritual e que esse ritual também se repita. O que muda é a história, mas o que dá início à história e como eu fecho, é bem importante que seja sempre igual para a criança, porque é aí que ela se encontra, é isso que vai dar segurança nela e esse alívio, assim, agora chegou, né? Eu posso preparar também o ambiente fechando talvez as cortinas para que a criança se encontre nesse momento acolhedor, mas tomando cuidado para que também não fique escuro demais, porque eu preciso poder enxergar a criança que está à minha frente, e a criança precisa poder também me ver. Então, assim, dependendo do tempo, é sim indicado acender uma luz não direta, né? Não diretamente ali, mas de forma que possibilite realmente eu me relacionar visualmente com a criança e que ela também não sinta tanto sono no momento da história. Colocar uma vela, então eu posso preparar uma mesinha, então primeiro eu preparo uma roda com as crianças de jardim, coloco uma mesinha no centro. Vem a pergunta também, a criança senta no chão ou deve sentar na cadeira? Criança de maternal é mais difícil para eles ficarem realmente na cadeira, então às vezes umas almofadinhas que são colocadas no chão, eles podem também dar uma deitadinha, eles têm uma outra relação com isso. E aí a gente conta muito com a ajuda também, se possível, né, quem tem, da auxiliar, que possa, para crianças que tenham mais dificuldade mesmo de ficar quietas, que ela possa também acolher essa criança no colo, ou encostar uma de cada lado, de forma suave, sem tirar a atenção da história que está sendo contada. Então, voltando assim para essa mesinha que é colocada no centro, posso colocar um tecido bonito, que esteja relacionado também com a estação do ano, uma vela, às vezes uma pedra, posso colocar uma florzinha e esse ritual de como que eu vou acender essa luz. Talvez uma música, um cântele antes. Isso vai de cada um, como escolher. Importante, como eu disse, é apenas que esse ritual se repita. E também pensar que se eu faço muitas coisas antes, dependendo da história que eu conto, é muito tempo para a criança ficar sentada. Então também não é bom. Tá? Então, às vezes, se eu tenho isso de sempre tocar um cântare, se eu vou contar um conto de fada longo, eu posso talvez deixar esse cântare de lado, deixar só a vela, para que a criança aguente ficar tanto tempo sentada também. Com relação também então, a cadeira, as crianças de jardim, elas já podem sentar numa cadeira, é até bom, porque ajuda elas também a terem uma postura ali, e se entregar de outra maneira ao conto. Importante também é a postura do educador.
Então, eu não posso pegar, sentar ali de qualquer jeito, pegar o livro na mão, assim, ou começar a contar, porque isso também vai estar entrando na criança. Ela vai estar imitando. Então, como que eu sento perante as crianças? Como que eu conto? Não dura, estática, sem movimento, sem emoção nenhuma, né? Leve, mas centrada. Estou aqui, presente realmente, né? Ligando, digamos, né? A gente fala do nosso fio dourado que nos liga ao céu e à terra. Então, dessa maneira, e também posso trazer um pouco de movimento para os meus braços, não preciso deixar eles totalmente parados, mas que sejam suaves, que não sejam de maneira bruta, que assuste a criança. Com relação também às interrupções, então, né? Como que eu posso prender a atenção da criança numa história? A começar, eu preciso me relacionar com essa história. A história tem que fazer sentido para mim, para que eu possa contar e isso possa passar para a criança. Hoje em dia, é difícil, muitas vezes, para algumas crianças prestarem atenção, porque elas estão acostumadas à mudança o tempo inteiro, ao agito o tempo inteiro, então a gente precisa, às vezes, de um outro elemento que possa ajudar ela a se concentrar. Uma ideia é, às vezes, você, por exemplo, na história do Pimpernelo, você ter um bonequinho, Pimpernelo, que pode se sentar na mão de de uma criança naquele dia. E a criança vai poder cuidar do Pimpernelo enquanto escuta a história. Então, é uma maneira também que você faz com que ela se entregue. E aí ela vai se relacionar com o bonequinho que está aqui e querer escutar a história e consegue se entregar também. Outro é realmente essa ajuda da auxiliar, né, da colega que está ali, de pegar essa criança no colo, ou então de trazer ela para perto, de fazer um carinho nas costas, isso sempre ajuda também, passar a mão nas costas das crianças, aquieta elas, acalma. É bem melhor do que ficar pondo a mão no joelho, ou segurando no braço, só um carinho nas costas, a criança se derrete. Ou então a própria professora pode pegar essa criança para si também. Tem que ter um cuidado, tem que saber, essa criança vai conseguir ficar quieta no meu colo ou ela vai ficar o tempo inteiro se mexendo de forma que vá tirar a atenção das outras crianças também. Tá? Às vezes eu posso também ter um cesto com um pelego e convidar, fazer com que... Não, isso não pode ser um castigo e não pode ser uma coisa ruim. Tem que ser algo bom para a criança, uma ajuda para ela. Então, de eu dizer assim, hoje você pode ficar aqui nesse pelego. Eu sei que você está cansado, né, as mãozinhas não estão conseguindo parar, então aqui, ó, aqui você vai poder descansar elas. Trazer de maneira boa, acolhedora, vai ajudar com que ela se entregue a essa história. E também, a gente pode ver assim, quando são crianças menores, que estão fazendo muita, né, brincando muito, se eu coloco uma criança mais velha que se entrega à história, ela vai se espelhar nessa criança, ela vai querer também se entregar à história como a criança mais velha. Então, às vezes, escolher o lugar onde cada criança senta. Assim como também, às vezes, colocar uma certa responsabilidade, posso dizer, na criança de 6 anos, de estar ao lado do pequeno, acolhendo o pequeno. Claro, tudo na medida. Margarete, você queria falar alguma coisa? Foi impressão Não, minha? acho que... Não. Não. Eu só queria lembrar que ainda temos perguntas, né? Ah, sim. Fazer, e exatamente isso, a gente entender a criança que ela está, digamos, bagunçando a roda da história. É porque ela realmente não consegue ficar quieta, ou ela está querendo chamar atenção, né? Porque às vezes a criança quer chamar atenção só. E conforme isso também posso agir, né? Assim, se a criança só quer chamar atenção, eu posso ignorar e só ficar atenta se ela está atrapalhando as outras crianças também ou não. Porque às vezes a gente chama a atenção dessa criança que está agitando, mas as outras crianças nem perceberam, nem elas estavam tão dentro da história que se você contando, de repente se interrompe e diz, fulaninho, fica quietinho, ou faz algum gesto meio
rápido assim, você está tirando, daí que você está trazendo atenção para essa outra criança e está interrompendo essa concentração das crianças que estavam escutando. Então, por isso que a gente tem que, como educador, assim, conseguir ver o todo mesmo, porque às vezes tem criança que está lá fazendo bagunça que para mim seria irritante, mas eu tenho que olhar para ver como é que as outras crianças estão percebendo isso, né? E daí agir de acordo. E não só isso, é muito individual mesmo, porque às vezes uma criança que está ali na bagunça, fazendo, quando você vê no outro dia, ela está repetindo o conto de rabo a rabo, falando. Então, às vezes, a gente nem percebe como aquele conto está realmente entrando e atuando na criança. Às vezes, ela só não consegue ainda realmente se conter, ou precisa desse movimento. Aí vale olhar o que eu posso trazer para essa criança, para que ela vá se acalmando, mas também de acordo com a sua idade, né? Então, pura observação. No jardim, o mais importante é a observação mesmo, para poder, então, atuar de acordo. Com relação a dicas também, assim, eu vi que vieram perguntas de dicas de livros, dicas de sites. Com relação, eu não conheço, assim, tanto sites, mas um lugar onde se pode encontrar contos com relação a festas cristãs é o próprio site festascristãs.com.br, e ali também, às vezes, a gente encontra alguns elementos de mesa de época, textos para a gente se aprofundar, para então poder fazer a mesa de época, tá? Então, é bom. Os livrinhos trazidos pela Karen Stache, né? Isso. Esses são realmente os super indicados e a gente sempre recomenda, né? Eles trazem exatamente aqueles contos que as crianças melhor aproveitam, né? Para cada idade. E também, quando vocês forem pegar um livro de contos de fada, olhar da onde que é feita a tradução, porque às vezes temos traduções que são feitas do inglês, né? De um livro que foi já traduzido antes, e aí se perde muito. Então, tentar realmente traduções do original, tá? Então, se atentar a isso. E, de preferência, também ter o cuidado de não mostrar, aliás, não mostrar as imagens que estão nos livros para as crianças, tá? Não é nem... se a gente tem o livro, a gente tem que ter o cuidado de tampar realmente a imagem, para que a criança não fique olhando, porque a partir do momento que a gente mostra uma imagem pronta para a criança, aquilo destrói e congela a imagem que a criança está criando, né? Ela já não é mais dela, veio de fora e se colocou, tá? Bom, eu acho que a gente tem que abrir para perguntas ainda. Manuela, Sim. Tem também 2 perguntas aqui da Marcela, que ela pergunta sobre aquela questão de contar exatamente como está escrito, tá? Todos os dias, se isso é relevante. E ela pergunta mais uma coisa, tá? Se pode contar com uma novela, tá? Aqui. Então, é sim importante que a gente conte a história com as mesmas palavras, porque as crianças, elas precisam que seja igual e elas percebem quando a gente conta diferente, e isso tira as crianças da imagem, leva elas para um outro âmbito, elas começam a querer nos corrigir. Então, é bom, sim, contar da mesma forma. É diferente se eu estou contando uma história minha para a criança, que às vezes eu mudo um pouquinho ou trago, mas as palavras-chave, elas têm que aparecer. Tá? E num conto de fada, cada palavra tem um significado muito profundo, então alterar elas é difícil, sabe? Pode ser complicado e pode estragar toda a imagem. Infelizmente, a gente realmente vê muitos contos de fadas que têm erros de tradução, né? Sim.
Inclusive, quando eu já vi o Rapunzel falando que Rapunzel, que o que ela vai comer é uma raiz, né? E não tem nada a ver, é uma folhagem. E isso faz uma diferença muito, muito grande, né? Porque o que está por trás de uma raiz e o que significa uma folhagem, né? Então, quem se aprofunda um pouco sabe que isso é crucial e esse erro é fatal, na minha opinião. Então, muitas vezes é bom, assim, até perguntar para quem conhece os originais, assim, para indicar essa tradução está boa ou não, né? Infelizmente, tem muitos erros mesmo de tradução. E com relação a contar as histórias, né, em partes, a criança, ela precisa ter um começo, um meio e um fim. É bem importante para ela. Então, o ideal é realmente contar até o final. Depois dos 6 anos, quando a criança já começa a ter a troca dos dentes, a gente até pode começar a contar uma história que tem a sua continuidade, mas com cuidado também que a parte que eu conto para ela tenha um começo, um meio e um fim também, que possibilite uma continuidade, mas que resolva pelo menos um aspecto que está sendo contado ali. Tá? Margarete, você quer falar alguma coisa com relação a isso? Não, exatamente. Não, você já falou. Tá bom. Estamos chegando ao fim, não sei se... Deixa eu ver. Se alguém tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Elas estão perguntando do conto Pimpinelo, se é um conto de fadas ou não. Sim. É um conto de fadas? É um conto de fadas. Uhum. Agora, eu não sei em qual das traduções está, mas tem num dos livros, pelo menos tem. Eu teria que É um conto dos Irmãos Grimm, Margarete? Isso. Sim. Irmãos Grimm. Legal. Eu acredito que são essas as perguntas. A Beth estava aqui na moderação, ela saiu. Não, eu já voltei. Que bom. Pergunta de livros que explicam a importância dos contos. Se vocês teriam algum, né, tem um do Rudolf Steiner, né? Mas assim, se vocês têm alguma indicação, tá? Bom, na verdade, a gente às vezes encontra alguns textos, né, que fala sobre contos de fada, livros em português, né, que fale do significado mais aprofundado, isso não tem. Não que eu saiba até hoje, né? Eu tem só queria do Steiner, né? O do Steiner, mas aí ele traz um aspecto muito profundo, né? Então, se alguém quer só entender um pouquinho mais, não é um livro fácil, assim, da gente ler. Se diz, eu vou ler agora, depois disso eu vou entender o que é. Na verdade, não é bem assim. Ele traz uma questão só no sentido, assim, de você perceber a profundidade que é esse conto. Mas ele não responde muitas perguntas, não. Eu já vou avisando. Ele só traz mais perguntas para a gente. Isso, traz. Eu queria só complementar uma coisa ainda, Manuela, que eu lembrei agora, quando se falou de não mostrar as imagens, né? Então, no sentido assim, se eu vou contar um conto para a criança que eu pego de um livro, aí realmente deixar que ela crie as imagens. Mas existem livros que têm imagens lindíssimas e que a criança que podem ser mostradas. Só que daí é um outro aspecto, né? Porque daí a gente está trabalhando uma outra coisa. Porque belas imagens daqueles livros com aquelas imagens lindíssimas, antigas, né, artísticas, elas também, elas podem sim, as crianças podem ver e absorver aquela imagem, aquele desenho, né? Então, nesse sentido também, não só dizer, aqui tem imagem, não pode olhar nada, né? Não é bem assim. Tem um livro que é de uma psicóloga, agora não me vem o nome, mas é o Fio de Ariadne. É verdade. Né?
Acho que é Sueli Passarinho, agora não lembro o nome dela, né? Mas eu acho que é. E eu não sei se talvez a psiquiatria Valences, a pessoa teria colocado, falado sobre... sim, e ela também tem uma pergunta, então eu não sei se ela gostaria de abrir o microfone e falar pessoalmente. É a Ana Cristina, Beth. Ah, exato. Ana Cristina, por gentileza, aí com a gente, agora entrou. Boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Também do Instituto. Bem-vinda. Sim, quero agradecer, né, uma aula tão virtuosa, né, que faz a gente lembrar do Jardim Waldorf com muito carinho. E, como eu sou psiquiatra, minha preocupação com o desenvolvimento da criança para que se torne um jovem e depois um adulto saudável, né? E aí eu fiz uma ressalva com relação aos contos rítmicos e como é importante que a criança que está no desconhecimento, quando a professora conta pela primeira, segunda vez, vai ganhando ali confiança e fica admirado de dominar posteriormente o ritmo em si, os gestos, e isso traz uma confiança do processo, né? Então, ele vivencia física e emocionalmente todo esse processo de aprender, e isso é maravilhoso, porque ele começa a perceber que ele é capaz, né? E isso traz, assim, uma autoconfiança e autoestima e a integração com os demais, que é exatamente o desejo que temos hoje como adultos de vivenciar o nosso trabalho em grupo, né? Na sociedade. Então, a escola Waldorf, ela, em todos os momentos, ela permeia, né, essa esperança no coração, tanto dos professores quanto dos pais, de que as crianças também possam vivenciar essa maravilha de aprender, de conviver e de se estruturar como ser humano saudável, né? Então, eu queria fazer essa colocação. E um outro aspecto é exatamente a criança que não passa por esse processo, que muitas vezes recebe excesso de estímulo visual, auditivo, até de consumo, né, de coisas materiais em si, que ela não vivencia as habilidades que esses instrumentos poderiam despertar nela, acabam se tornando jovens, adolescentes desesperançados ou entediados. E isso traz um vazio existencial muito grande e leva aos quadros de depressão, de automutilação e de suicídio também, né, que tem nos entristecido e nos preocupado imensamente. Então, também eu vejo na pedagogia Waldorf elementos maravilhosos de uma medicina preventiva, né? E eu queria fazer esse realce e o tributo aí aos professores, que são os aliados dos médicos, né? Penso isso. São dois pilares que se complementam, né, na vida social. Agradeço Exatamente. a atenção. Então, o neurocientista Gerald Hüther, ele falou que o melhor elemento de aprendizado para a criança de primeiro setênio é o conto, porque ela absorve, porque o conto, ele traz para ela, ele conta realmente situações e realidades, e que com essa relação que se cria entre o contador e a criança, é estimulado, ele fala assim, vai até debaixo da pele, estimula a emoção. E a gente só aprende realmente, de fato, com algo que a gente se relaciona emocionalmente, né? Só com a cabeça, o decorar, isso não é aprender, né? Então, a gente precisa, para aquilo que a gente quer aprender, a gente precisa criar uma relação emocional. E na criança, isso acontece através do conto. E então, esse conto, além de trazer verdades, ou histórias, ou causa, consequência, ou situações da vida em geral, ela também traz toda uma bagagem cultural.
Então, ela liga a criança a gerações anteriores, a toda uma bagagem cultural, né? O conto de fadas, se a gente pensa assim, passou de geração em geração. Então, de alguma forma, eu me ligo também, eu faço essa, né, eu contando a história, eu trago algo do meu passado, dos meus antepassados, para essa criança também. Então, e ela capta isso, e isso traz esse conforto, ou esse ambiente onde ela, né, pode se segurar e que é a base para o seu futuro, com certeza, para se posicionar como ser humano, né? Então, acho que é fundamental mesmo. Tá? Obrigada. E ainda com relação a essa pergunta também, né, dos pais se sentirem confiantes em contar a história para a criança, a gente consegue isso a partir do momento em que eles começam a entender a importância do conto e eles a se relacionarem com os contos. Os pais. Porque, os pais. Aí eles vão conseguir contar uma história, mesmo que a criança fique andando de um lado para o outro, a criança vai começar a perceber que os pais gostam, se relacionam e vão começar a se entregar também. E para essas crianças que estão muito, que tiveram muitos estímulos e que têm essa dificuldade, às vezes, de se relacionar com o conto, com o momento da história, nós, como educadores, temos que olhar, então, outros elementos, outras formas de acolher a criança e trazer esse sossego para a alma delas, né? E uma forma é até mesmo com a mesa de época. Às vezes a criança cria uma relação melhor com a mesa de época, começa a se entregar a esses pequenos detalhes de uma maneira visual e limpa, né? Sem esse excesso de poluição, e com isso ela começa, depois, com o tempo, também a se entregar a outras coisas, a contos e a encontrar essas delicadezas e sutilezas que estão ali. Eu deixei o meu contato, caso alguém tenha algo, queira perguntar alguma coisa ou conversar em algum momento, porque o nosso tempo é curto mesmo, a gente passou um pouquinho. Eu queria oficialmente agora né, agradecer, encerrar, e também eu me disponho a ficar um pouco mais de tempo, se surgirem mais perguntas, mas pelo menos para fechar, né, eu conversei com a Beth Vieira, a gente falou de encerrar pontualmente, e que há essa possibilidade ainda de ficar conversando, se alguém quiser. Então, eu agradeço ao Instituto, né, pela oportunidade de trazer esses temas tão importantes, tão ricos. Agradeço também a Margarete, minha mãe, minha companheira, minha parceira de empreitados, colega, tudo, né, e a todos vocês que estiveram aqui junto. Então, agradeço também, e foi um prazer muito grande falar com vocês. Estamos à disposição para qualquer coisa. Obrigada.